classe Ruth. Vamos lá para mais uma aula da revista Fique Ligado, lição número 5, a Bíblia ainda fala. Pegue aí a sua revista e a sua Bíblia e acompanhem essa aula, tá bom? Que o Senhor possa abençoar o coração de vocês. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença nós te agradecemos por mais esta oportunidade, ó Deus, de aprender um pouco mais sobre a Tua Palavra. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor tire da nossa mente, ó Pai, toda distração e que possamos, ó Pai, estar focados em aprender mais uma vez uma porção da Tua Palavra, Deus. Seja com cada adolescente, que o Senhor esteja nos abençoando nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9. Josué, capítulo 1, versículos de 6 a 9. E sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa o Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o deserto e do Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol. Será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhe daria. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medite nela dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer conforme a tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Então nós vemos aqui, com a morte de Moisés, Josué, ele foi chamado para assumir a liderança do povo de Deus e conduzi-lo à conquista da terra de Canaã. Sua tarefa não era nada simples, era liderar mais de 2 milhões de pessoas numa terra estranha, para que guerreassem e construíssem uma nova vida. Agora, imaginem a situação que estava a mente e o coração de Josué. Porque Josué, ele não ia assumir uma posição fácil, uma posição de liderança. Ele assumiria essa liderança, só que era uma liderança que vinha de um homem extraordinário, de um homem que o próprio Deus falou que Moisés era o homem mais humilde de toda a terra. E se nós voltarmos aqui, um pouquinho, lá no livro de Deuteronômio, capítulo 34, versículos de 10 a 12, diz assim, e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés,
a quem o Senhor conhecera face a face, nem semelhante em todos os sinais e maravilhas que o Senhor o enviou para fazer na terra do Egito, a Faraó e a todos os seus servos, e toda a sua terra, e em toda a mão forte, e em todo o grande espanto que praticou Moisés aos olhos de todo Israel. Então, nós vemos aqui Moisés sendo um líder excelente que estava com o povo há muitos anos. Mas Deus falou com Josué. Para que Deus foi falar com Josué? Porque Deus conhecia o íntimo de Josué. E Deus então fala com ele para animá-lo, para encorajá-lo e para orientá-lo, ensinando-lhe como ele deveria fazer para ser bem-sucedido na sua missão. Então, olha, nós podemos observar aqui nesses versículos que Deus ele começa com uma promessa. Antes de passar as orientações, ele diz assim, que assim como fui com Moisés, serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. O caminho era difícil, né, que Josué teria que percorrer, mas ele teria a presença de Deus com ele. Deus ordena, esse é o segundo ponto que nós podemos observar aqui nesses versículos. Deus ordena a Josué que ele seja forte e corajoso para fazer tudo de acordo com o livro da lei. Então, Josué, ele precisaria ter coragem, ter força de resistir no momento em que ele poderia se desviar, né, ou para a direita ou para a esquerda, como diz a palavra do Senhor, né? E ele precisava ter coragem e força para não se desviar e fazer tudo de acordo com o livro da lei. A terceira coisa que nós observamos, que Deus ele orienta a Josué, não cesses de falar do livro da lei. E a quarta, obedeça fielmente tudo o que nela está escrito. Quinto ponto, medita nele dia e noite. Meditar, esse verbo ele vem do hebraico e se refere à leitura em voz baixa, mas audível, de acordo com a maneira com que eles faziam a leitura em particular antigamente. Notem que mesmo nessa época aqui, ó, a lei do Senhor Deus já se encontrava escrita naquela ocasião e era considerada determinante e decisiva. A palavra de Deus é autoridade final e sempre será assim. O sucesso da missão de Josué dependeria da sua obediência, né, a sua obediência pessoal a Deus. E trazendo essas orientações para os nossos dias, o que nós aprendemos lendo esses versículos aqui? Nós devemos confiar na presença de Deus, meditar na sua palavra dia e noite, obedecer tudo o que nela está escrito. E é um grande desafio, né? Mas assim como Deus esteve com Moisés e Josué, assim Ele está conosco nos dias de hoje. A Bíblia é o único livro que realmente revela como se relacionar com Deus. Medite nos princípios bíblicos, obedeça ao Senhor e confie nele. Ele quer o melhor para nós, Ele quer o melhor para você, assim como Ele quis o melhor para Josué. Nós vamos perceber que nos dias atuais, assim como naquele tempo também, já tinha pessoas buscando o sobrenatural, né? Então muitas pessoas, hoje nós vemos pessoas consultando tarôs,
oráculos, tem também os búzios, gurus, horóscopos, enfim, um monte de coisa. Tem até aquelas pessoas que acreditam que é possível ver o futuro através da linha, das linhas que temos na palma da nossa mão. Então, e essas pessoas, na verdade, elas estão sendo enganadas pelo príncipe deste mundo, porque Deus, por meio da Bíblia, nos oferece a oportunidade de conhecer e de encontrar o verdadeiro sobrenatural, encontrar o verdadeiro Deus, o Deus vivo e todo-poderoso, que criou os céus e a terra e que nos criou. Nós vamos ver aí, ó, no primeiro ponto da revista de vocês, ó, primeiro ponto aqui, a Bíblia ainda fala, né? Então, nosso primeiro ponto é, a Bíblia fala aos incrédulos. Deus, pela sua palavra, traz convicção e fé àqueles que ainda não o conhecem. Muitas vezes, quando pessoas ouvem ou leem a palavra de Deus, elas reconhecem o seu pecado e a necessidade de receber a Jesus como Salvador. Os Gideões Internacionais é aquela organização que distribui Novos Testamentos, aquele livrinho azul de capa azul, pequenininho, né? Todos conhecem. E eles fazem, então, essa distribuição em escolas públicas, em hospitais, em hotéis. E certa vez na nossa igreja, eu me lembro que houve um momento em que passaram um vídeo onde tinha vários testemunhos de conversões, de pessoas que se converteram através, né, da Bíblia, do Novo Testamento. Então teve um homem que ele contou o seguinte, que ele decidiu começar a ler, né, e ele começou então a fazer ali a sua leitura, e quando ele chegou num determinado versículo do Evangelho de Lucas, ele sentiu a necessidade de entregar a sua vida para Jesus. E é interessante que quando ele sentiu esse desejo, ele logo entendeu que ele precisava procurar uma igreja. Então ele foi até uma igreja e ele entrou naquela igreja e tinha um grupo de mulheres ensaiando. Então ele entrou e disse a elas que queria entregar a sua vida para Jesus. E aquelas irmãs ali preparadas oraram com aquele irmão, né? E assim ele entregou a sua vida para Jesus. Então eu encorajo vocês a levar a palavra para os seus parentes, para os seus amigos incrédulos. Leia ou recite um versículo, né? A palavra de Deus, ela tem poder para transformar vidas. O segundo ponto, a Bíblia, segundo ponto, a Bíblia fala aos crentes. Ao ler diariamente a Bíblia, experimentamos um novo relacionamento com Deus em Jesus. À medida que lemos a Bíblia, vamos crescendo em Cristo, e nós podemos ver isso lá em 2 Coríntios 3,18, está escrito: todos nós refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória vai ficando cada vez mais brilhante e vai tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. E também nós vemos lá em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Os coríntios, eles são encorajados a imitar o exemplo sacrificial de Paulo e de Jesus Cristo. Você está refletindo Jesus Cristo em suas atitudes? Com seus pais, na sua casa, com seus colegas na escola, com seus amigos? Como tem sido a sua atitude? Eles conseguem ver Jesus através da sua vida? A Bíblia, ela fala sim aos crentes no dia de hoje, só que
nós crentes precisamos nos dedicar à leitura bíblica, porque cada vez que nós vamos lendo a palavra de Deus, nós somos tocados por alguma coisa, nós somos, muitas das vezes, nós sentimos a necessidade de uma mudança em algum sentimento, em algum comportamento, né? E é muito importante que nós cristãos tenhamos prazer em ler e meditar na palavra de Deus. Foi uma das coisas que Deus, ele orientou Josué a fazer. O nosso terceiro ponto é: a Bíblia abençoa ainda hoje. Então, esse é o nosso próximo ponto. Ficará então para a próxima aula, né? Nós estamos dividindo a aula em dois, para que possamos ter um tempo mais curto e um melhor aproveitamento também das aulas, tá bom? Então vamos orar? Senhor nosso Deus, nosso Pai, na Tua presença nós te agradecemos, ó Deus, mais uma vez por esta oportunidade. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado, pelo Teu amor conosco. Eu quero entregar nas Tuas mãos a vida de cada adolescente, os seus familiares. Ó Deus, proteja cada um deles, eu te peço em nome de Jesus. Amém.